Neste vídeo vamos aprender como esboçar gráfico de uma maneira razoavelmente decente, né, utilizando a noção de derivada, tá? O passo a passo é esse daqui que segue. Primeira coisa que você vai fazer é observar qual é o domínio da função. Segunda coisa, você vai determinar a primeira derivada e aí vai encontrar os pontos críticos, né? Lembra que os pontos críticos são os pontos em que a derivada ela é igual a zero. E aí você vai determinar os intervalos de crescimento e de decrescimento, né? Lembra que a função é crescente no conjunto, no intervalo, né? No conjunto de pontos em que a derivada é positiva. E ela é decrescente no conjunto de pontos em que a derivada é negativa, tá? Então, a partir desse estudo do sinal da derivada, você vai conseguir determinar onde que a função cresce e onde que decresce. Aí depois, no terceiro passo, você vai determinar a segunda derivada, tá? A segunda derivada, ela vai servir para você determinar a concavidade, né? Se a função se ela tem concavidade para cima ou para baixo. E também para determinar os pontos de máximo e mínimo local, caso existam, né? De fato, quando você faz a segunda derivada, se a segunda derivada ela é positiva, então a função tem concavidade nesse caso para cima, né? E aí a segunda derivada negativa significa que a função tem concavidade para baixo. E lembra também que para determinar os pontos de máximo e de mínimo, você vai precisar aqui da segunda derivada, né? Se você encontra os pontos críticos, digamos, f' de c, se você determina que é zero, então uma maneira de saber se esse ponto aí vai ser um extremante local, né? Se ele vai ser um ponto de máximo ou de mínimo local, é o seguinte: você olha se a segunda derivada, se ela é positiva ou se ela é negativa, tá? Se ela for positiva, então significa que esse ponto C, ele é um ponto de mínimo, mínimo local, tá? Vou colocar só mínimo, você entende que é mínimo local. Se a segunda derivada for negativa, então C é um ponto de máximo local, tá? Então você usa a segunda derivada, né, tanto para ver a concavidade, se é para cima ou se é para baixo, e ver se os pontos críticos que você encontrou lá na primeira derivada, se eles vão ser extremos locais, né, se vão ser mínimo ou máximo local, tá? Aí tem esse quarto passo, aqui já foi o terceiro, né? Tem um quarto, que é calcular os limites laterais em P, nos casos em que P não é um ponto do domínio, né? Mas é um extremo de um dos intervalos que compõem o domínio, ou no caso em que P ele está no domínio de F, mas a função não é contínua, tá? Em P. Por exemplo, ó, se você tivesse esse caso, 1 sobre x menos P, né? Então, é claro que se você troca x por P, isso dá uma indeterminação, né? Então, aí você calcula os limites laterais, né? Para ver para onde é que a função está indo, tá? E aí, o quinto passo, de certa forma, engloba o quarto, tá? O quarto passo, tá? Que é determinar os limites quando... Aliás, né? O quinto é outra coisa, né? Calcular os limites quando x tende para mais ou para menos infinito, que é para você saber qual é o comportamento da função no infinito. E aí tem o sexto passo, que nem sempre a gente faz, tá? Isso aqui é mais para deixar o gráfico, assim, mais próximo possível, né, da realidade, que é determinar as assíntotas verticais e horizontais, né, quando existem, ou as assíntotas inclinadas, tá? E para isso você precisa saber, né, o que é uma assíntota. Eu coloquei aqui embaixo, ó, a definição de assíntota, né? Seja f uma função. Se existir uma reta mx mais n, né, tal que limite quando x vai para mais infinito de f de
x menos mx mais n igual a zero. Então, nós diremos que essa reta, né, y igual a mx mais n, é uma assíntota de f. Tá? Aí, se m for igual a zero, que é esse primeiro caso, então nós teremos uma assíntota horizontal, né? Porque se m é igual a zero, essa equação aqui de cima ela fica y igual a n, né? Y igual a n é justamente uma retazinha aqui na horizontal. E isso está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que no infinito, o gráfico de f ela vai, de certa forma, convergir aqui para essa reta aqui horizontal. Aí também tem o caso que se m for diferente de zero, e aí você tem uma reta, né, com uma certa inclinação, coeficiente aqui não nulo, né, o coeficiente angular, então a gente chama de assíntota, aqui tem a palavra oblíqua, né, mas eu vou colocar assíntota inclinada, tá? Que é justamente essa situação, ó. Se você tem coeficiente angular não nulo, então ela tem uma certa inclinação, e aí esse limite aqui justamente diz que no infinito, né, o gráfico de f vai convergir aqui para essa equação da reta mx mais n, tá? E essa mesma definição vale quando o x for para mais ou para menos infinito, tá? Tem uma outra, tá? Que aqui a gente está falando de assíntota inclinada e a horizontal. Tem também a assíntota vertical, tá? Só que a assíntota vertical a gente estuda quando a função ela tem uma singularidade em um ponto, tá? Por exemplo, você tem um ponto P e a função ela, por exemplo, não está definida, né, no P. Então, se o gráfico faz, por exemplo, isso aqui, digamos, ele sobe, né, a função não está definida em P, então aqui a gente tem uma reta, né, que é a reta justamente aqui em x igual a P, e essa reta a gente chama de assíntota vertical, tá? A assíntota vertical está dizendo justamente que quando x aqui vai se aproximando de P, né, o f de x ele vai convergindo, né, para essa reta aqui que está na vertical, tá? Então tem esse tipo também de assíntota, tá bom? Aí tem uma observação aqui embaixo, né, que se f for a divisão de dois polinômios, p de x sobre q de x, né, p e q polinômios, então f admitirá uma assíntota, né, se o grau do polinômio que está em cima menos o grau do polinômio que está embaixo for menor ou igual do que 1, tá? E aí, se o grau do que está em cima menos o grau do que está embaixo for 1 ou 0, né? Então, para determinar a assíntota, basta extrair os inteiros, né? E se grau de P menos grau de P de Q, né, aliás, for estritamente menor do que 0, né? Ou seja, se o grau de Q for estritamente maior do que o grau de P, então y igual a 0 é uma assíntota, tá? E aí vamos começar a fazer os exemplos para a gente ver como que faz isso na prática, né? Que determina os gráficos. A gente vai começar com um exemplo que não precisa fazer as assíntotas, tá? Então vamos pensar primeiro nesse caso aqui. Então, deixa eu colocar aqui exemplo 1. Exemplo 1, vamos esboçar o gráfico dessa função aqui. f de x igual a x elevado a 3 menos x ao quadrado menos x mais 1. Tá? Gráfico de uma função aqui de terceiro grau. Então, vamos seguir o passo a passo. Primeira coisa que pede, explicitar o domínio. Como isso aqui é um polinômio, o domínio da função, que eu vou colocar aqui df, é o conjunto inteiro dos números reais, tá? Então, aqui já foi o primeiro passo. Segundo passo, vamos calcular a derivada, vamos achar os intervalos de crescimento e decrescimento e os pontos críticos. Então, calcula a derivada, tá? F' de x, né? F' de x vai ser 3x ao quadrado menos 2x menos 1, tá?
Isso aí é que é a primeira derivada. E aí, vamos calcular agora os pontos críticos. Os pontos críticos são onde a derivada é zero, né? São os pontos x em que a derivada é zero. Mas aí, tendo por base essa expressão aqui da derivada, que é uma função de segundo grau, né? Então, a gente tem que encontrar as raízes dessa equação de segundo grau, né? Então, a gente iguala isso aqui a zero e resolve a equação de segundo grau. Vou fazer pelo Bhaskara, né? Devagar. Delta, nesse caso, é 4 menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é menos 1. Então, dá 4 mais 12, que é igual a 16. Então, nesse caso, as raízes, né, são da forma menos b, então 2 positivo, né, mais ou menos, raiz de 16 é 4, sobre 2a, né, então é 2 vezes 3, que é 6. Pronto, então com isso a primeira raiz que a gente encontra é 1, né, porque fica 6 sobre 6, e a outra raiz é 1 sobre 3, tá? Aliás, é menos 1 sobre 3, né? Porque fica 2 menos 4, que dá menos 2, dividido por 6, simplificando, dá menos 1 sobre 3. Beleza. Então, aí a gente tem as raízes. E aí, como que a gente faz para saber, né, quando que essa expressão aqui da derivada vai ser positiva e negativa, né? A gente pode olhar para o gráfico, né? A gente tem aqui, ó, uma raiz em menos 1 sobre 3 e tem uma raiz aqui em 1, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais afastado. 1. Então, como aqui a gente tem esse número 3 aqui na frente, né? Ou seja, o A da equação de segundo grau, ele sendo positivo, significa que a concavidade é para cima. Então, o gráfico dessa equação de segundo grau seria esse. E o que é que isso significa? Significa que a função de segundo grau, ela é positiva para esses pontos aqui que são maiores do que 1, né? Então ela é positiva aqui, basta ver, ó, que o pedaço de gráfico aqui está acima do eixo, e para os pontos que são menores do que menos 1 sobre 3, ela também é positiva, ó, basta ver que o gráfico está acima do eixo. E onde que ela é negativa? Ela é negativa aqui no meio, ó, entre 1 sobre 3 e 1. Então, o que é que a gente conclui disso? A gente conclui que a expressão da derivada, ela é positiva se x ele pertence a esses intervalos, menos infinito, menos 1 sobre 3, união com 1 mais infinito. E a gente conclui que a expressão da derivada é negativa se x pertence a menos 1 sobre 3, 1, tá? Além disso, os pontos críticos são justamente as raízes, né, que fazem anular a expressão da derivada. Então, os pontos críticos são 1 e menos 1 sobre 3. Né? Os pontos críticos, por enquanto, são candidatos, né, a ser nossos pontos extremantes, né, de máximo ou mínimo local. Então, beleza. Ó. Quando a derivada é positiva, como eu tinha falado para vocês, é onde a função ela é crescente. Então, ela é crescente aqui. E onde a derivada é negativa é onde a função ela é decrescente. Pronto, com isso a gente conseguiu determinar os intervalos de crescimento, decrescimento e os pontos críticos. Então, a gente concluiu assim o nosso passo 2. Agora vamos para o passo 3, né, que é calcular a segunda derivada, verificar se aqueles pontos críticos que encontramos vão ser pontos de máximo ou mínimo e determinar a concavidade e pontos de inflexão, tá? Então, o passo 3. No passo 3, a gente faz a segunda derivada, né? A segunda derivada, f2' de x, olhando aqui para a expressão da primeira, né? É só derivar a primeira derivada. Nesse caso, dá 6x menos 2. Então, a expressão da segunda derivada é 6x menos 2. Então, vamos começar olhando se aqueles pontos críticos são máximos ou mínimo local. Então, se a gente substitui aqui os pontos críticos na segunda derivada, a gente tem o seguinte. Um deles é 1, né? Então, vou fazer f2' de 1.
f duas linhas de 1 vai ser 6 vezes 1, que é 6, menos 2, que isso dá 4. Então, 4 sendo positivo, isso implica que 1 é ponto de mínimo local. Isso aqui a gente está usando o teste da segunda derivada, tá? E fazendo a segunda derivada no outro ponto, que é menos 1 sobre 3, f duas linhas em menos 1 sobre 3, isso vai dar 6 vezes menos 1 sobre 3, menos 2, que isso dá menos 6 sobre 3, menos 2. Menos 6 sobre 3, menos 2, né? Menos 2, isso dá menos 4, que é negativo. Isso implica que menos 1 sobre 3 é ponto de máximo local, tá? Pronto, então aqui nós já temos dois pontos aqui de máximo e mínimo local. Agora nós vamos olhar a concavidade, tá? Agora vamos ver aqui como que fica a concavidade. Para a concavidade a gente estuda o sinal aqui da segunda derivada, né? Quando é que a segunda derivada aqui ela vai ser positiva? É quando essa expressão de 6x menos 2 é positiva, né? Então, isso é a mesma coisa que 6x menos 2 é positivo. Isso implica que, passando 2 para o outro lado e passando 6 dividindo, x tem que ser maior do que 1 sobre 3, tá? Então, a segunda derivada ela é positiva desde que x seja maior do que 1 sobre 3. Então, de forma análoga, né, a segunda derivada ela é negativa. Repetir o cálculo com essa desigualdade trocada, né? Isso é quando x é menor do que 1 sobre 3. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem esse ponto, 1 sobre 3. E aí, para x maior do que 1 sobre 3, a gente tem concavidade para cima. Para x menor do que 1 sobre 3, a gente tem concavidade para baixo. Então, esse ponto 1 sobre 3 é justamente o que a gente chama de ponto de inflexão. Porque ele é um ponto que, para os números que estão antes dele e os números que estão depois, é um ponto em que a concavidade muda, né? Aqui a concavidade é para baixo, aí quando passa por esse ponto 1, 3, aí a gente muda a concavidade fica para cima. Então, a gente tem aí as nossas concavidades e o ponto de inflexão, tá? Aí, o próximo passo, calcular aqui limites laterais, mas nesse caso não precisa, né? Porque a função ela é contínua em todos os números reais, né? E o domínio é R. Então, aqui todo ponto já está dentro do domínio, né? Então, não precisa fazer esse passo 4. Passo 5, calcular os limites para você saber como é que a função se comporta quando x vai para mais ou menos infinito. Então, esse vai ser o nosso passo 5. Então, passo 4, nós não vamos fazer. E aí, passo 5, vamos fazer o limite, né, da função. Limite quando x vai para mais infinito e o limite quando x vai para menos infinito. Cadê nossa função? Tá aqui. É x3 menos x ao quadrado menos x mais 1. Então, aqui x3 menos x ao quadrado menos x mais 1. E aqui também x3 menos x ao quadrado menos x mais 1. Então, aqui para fazer essa derivada é só, aliás, para fazer esse limite é só pôr o termo de maior grau em evidência, né? Limite quando x vai para mais infinito, coloca aqui x3, aqui dentro fica 1, menos 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x elevado a 3. E aí, quando você manda x para infinito, esses elementos aqui vão tudo para zero, né? 0, 0 e 0. E aí você fica com 1 vezes esse elemento que está indo para mais infinito. Então, o resultado aqui é mais infinito desse limite.
No de baixo, você vai fazer essencialmente a mesma conta, né? Só que dessa vez vai para menos infinito, então você põe em evidência, fica 1 menos 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x3. No infinito, esse vai para zero, esse vai para zero e esse também. Então, fica 1 vezes, aí aqui, ó, x3, né? Você está fazendo aqui x ir para menos infinito, então você está indo por números negativos. Então, x3 ele está indo para menos infinito. Então, fica menos infinito vezes 1, né? Então, esse resultado aqui é menos infinito, tá? Então, com isso aí, é suficiente para você fazer o gráfico da função, né? Então, vamos ver como é que a gente faz para escrever direitinho esse gráfico. Vou pegar outra cor aqui. Então, vamos lá, ó. Vamos marcar os pontos importantes aqui. A gente tem quais pontos importantes? A gente tem esses pontos aqui, que são 1 e menos 1 sobre 3, que são os pontos críticos. E a gente viu que eles são pontos de mínimo e de máximo local. Então, a gente substitui f neles para saber quanto que dá, né? Porque a gente vai marcar no gráfico. Então, a gente calcula f de 1 e calcula f de menos 1 sobre 3. A nossa função é... Cadê ela aqui, ó? Pronto. Então, se a gente substituir 1, você vê que dá o seguinte. x3 é 1 elevado a 3, né? Que é 1. x2 também é 1. Então, fica 1 menos 1, menos 1, mais 1. Então, ó, dá 0 mais 0, né? Então, de fato, 1 vai ser uma raiz da função. O resultado de f de 1 é 0. E agora, quando você faz menos 1 sobre 3, aí fica assim, ó. Substituindo ali no x3, fica menos 1 sobre 3 elevado a 3 é 27, né? Menos 1 sobre 9, né? Trocando ali no x quadrado. Menos 1 sobre 3. Só que aí é menos com menos que tem aqui na fórmula da função, né? Então, aqui fica mais, né? E aqui mais 1. Então, fazendo o MMC, né? Isso aí vai dar o quê? Embaixo vai dar 27, né? Então, em cima fica menos 1, menos 3, mais 9, mais 27. Então, quando você faz a soma, né? Isso dá 32 sobre 27. Pronto. Então, você vai marcar esses pontos e as imagens, ó. Marca 1 aqui. E aí, como f de 1 deu 0, você marca esse pontinho aqui, tá? Está sendo referente a esse. Digamos aqui que você está justamente em 1, 0. Aí marca esse outro, ó, quando é menos 1 sobre 3, a imagem, né, deu 32 sobre 27. Então, digamos que esteja aqui, ó, 32 sobre 27, e esse aqui é o pontinho. Pronto. Então, o que é que vai acontecer, ó? Quando a função ela está indo para menos infinito, o resultado está dando menos infinito. Então, o que é que eu sei, né? Eu sei que quando você está indo para menos infinito, ó, ela cai para menos infinito. Então, ela faz alguma coisa desse tipo, tá? E aí, esse resultado aqui, 32 sobre 27, isso aqui é um ponto de máximo local. Então, se espera, né, que ele seja, pelo menos localmente, o mais alto, né? E aí, o que é que acontece? Vamos olhar agora para os intervalos de crescimento e decrescimento. Quando você está se você reparar, ó, quando você está entre menos 1 sobre 3 e 1, a função ela decresce. Então, ela tem que decair, tá? Então, isso aqui você determinou por meio do limite, né, no infinito, e também pelo fato, ó, que a função ela é crescente quando você está de menos infinito até 1 sobre 3, tá? Você usou esses dois fatos e concluiu que a função faz essa trajetória aqui que eu marquei. Agora, quando chegou nesse intervalo até 1, ela vai decrescer. Então, ela faz alguma coisa desse tipo aqui. Só que aí vem outra coisa, ó. A gente tem a questão da concavidade, ó.
a gente tem concavidade para baixo até chegar em 1/3. Então, ó, a concavidade, aqui eu já ia fazendo errado, ó, você tem que marcar 1/3 aqui. Deixa eu arrumar aqui, ó. Você tem que marcar 1/3, bem aqui. E pelo resultado aqui da segunda derivada, até chegar em 1/3, a sua concavidade é para baixo. Então, ela tem que seguir do mesmo jeito que ela veio aqui, ó, para baixo. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer, ó, ela vai para baixo. Chegou aqui nesse ponto aqui, é porque tem que marcar, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tenho que fazer também, calcular f de 1/3 para saber quanto que dá, né? F de 1/3 vai ser, vamos fazer a conta aqui, né? Dá 1/27, menos 1/9, menos 1/3, mais 1. Então, o resultado dá 27. Aí aqui dá 1, menos 3, menos 9, mais 27. Então, dá, vamos ver aqui, 27 menos 12, 15, né? 15 mais 1, 16. O resultado dá 16/27. Então, esse resultado fica aqui mais embaixo mesmo, ó, 16/27. Digamos que é uma coisa assim. Então, até chegar aqui, a função ela tem que ter concavidade para baixo. Então, ó, ela vem concavidade para baixo. Chegou aqui, aí você vê, ó, que a concavidade agora, ó, vai virar para cima, né? Então, a partir daqui, ó, a concavidadezinha vai fazer isso, muda para cima. Então, aqui ela vira para cima. Tá vendo, ó, que agora eu mudei o jeito de escrever. Virou para cima, vai passar nesse ponto, né? Como a gente marcou aqui. E aí ela vai embora. Com concavidade para cima a partir daí, né? E veja que realmente está seguindo, ó, concavidade para cima. E além disso, olhando para cá, ó, ela é crescente, né? A partir daqui. Então eu estou seguindo bem direitinho tudo, ó. Primeiro que aqui nesse meizinho ela é decrescente e com concavidade para baixo até aqui, e aqui ela muda a concavidade, mas ainda continua decrescendo até chegar aqui em 1. A partir daqui, pela primeira derivada, né, a função ela é crescente. Pelo resultado aqui do limite, quando x vai para mais infinito, ela deve escapar, né, para mais infinito. Então, esse aqui é o aspecto do gráfico dessa função, tá? Esse é o gráfico. Aí só para sintetizar o que a gente fez, né? Primeiro, como é que eu consegui esse pedaço aqui do gráfico? Daqui até aqui. Como é que eu sei que o formato é esse daqui? Então, ó, o que eu usei foi que a função ela é crescente de menos infinito até 1/3. Então, se ela é crescente, eu sei que o gráfico ele vai subindo, tá? E também usei o fato que a concavidade ela é para baixo, ó, porque antes de 1/3 é para baixo. Então, em particular, aqui de menos 1/3 para trás, ela é côncava para baixo. Então, ó, côncava para baixo, concavidade é assim e vai subindo. Então, foi o que eu usei, tá? Então, aqui só para informar, né? Aqui eu usei que a função é crescente e usei que ela é côncava para baixo. Beleza. Aí, como foi que eu fiz para saber como é que o gráfico é daqui até chegar aqui nesse ponto 1/3? Aí, vamos lá, né? Olha para cá, ó. Eu usei que de menos 1/3 até 1, que ela é decrescente. Se ela é decrescente, então o gráfico ele desce, tá? Ele tem que descer. E, além disso, eu usei que a concavidade até você chegar aqui em 1/3, ela ainda é para baixo. Então, ó, daqui eu usei que a f ela é decrescente e a concavidade
ainda é para baixo, tá? Então, por isso, ó, concavidade ainda para baixo, que ela continua nesse aspecto aqui, ó, descendo, né? Aí, como é que eu fiz para conseguir aqui, deixa eu até colocar outra cor, de 1/3 até 1, né? Por que que eu mudei, né? Que a concavidade era para baixo, agora eu estou mudando para cima. Justamente, ó, porque a partir de 1/3, a concavidade ela muda, ela vai para cima. E até você chegar em 1, ela ainda é decrescente. Então, o gráfico ainda está descendo, só que dessa vez ele está descendo, ó, com a concavidade para cima, tá? Então, esse pedacinho aqui foi justamente, usei que F ainda é decrescente e agora eu usei que a concavidade ela mudou, concavidade para cima. E aí esse pedacinho aqui do final, tá? Eu usei o que, né? Usei que a f de 1 até infinito ela é crescente, né? Isso eu consegui com a primeira derivada. Então, eu usei que ela é crescente e usei que a concavidade, né? Ó, porque a partir de 1/3 ela é côncava para cima. Então, usei novamente a concavidade para cima. Né? Então, todas as informações que a gente fez, a gente usou. Além disso, eu sei que, devido a esses dois limites aqui, quando x vai para mais infinito, eu sei que ela continua crescendo sem parar. E quando x vai para menos infinito, ela vai diminuindo sem parar. Né? Então, o gráfico ele tem esse aspecto. Aí você poderia fazer uma pergunta, mas por exemplo, professor, daqui para cá, ele não poderia descer e fazer uma coisa desse tipo, não? Aí eu lhe afirmo que não, ele não pode descer o eixo, né? Porque se ele descesse, ó, ele começaria a ser crescente a partir daqui, ó, porque teria um pedacinho em que ele começaria a crescer. Mas aí isso não é verificado, né? Porque o crescimento é só a partir de 1 e antes de menos 1/3. Então ele não poderia fazer isso aqui, por exemplo. Ele realmente tem que ser dessa forma, tá? Agora, para ir acostumando, né, você tem que fazer vários exercícios para ir pegando as ideias, tá? Então, esse é o primeiro exemplo. Agora vamos fazer um outro. Deixa eu colocar aqui exemplo 2. Vamos fazer aqui com uma função racional, né? Vamos supor que a nossa função agora é f de x igual a x elevado à quarta mais 1 sobre x ao quadrado, tá? Funçãozinha aqui que a gente vai fazer alguma assíntota, tá? Primeira coisa, né? Quem é o domínio da função? Então, primeira coisa, domínio da função. Veja que eu posso colocar todos os números reais exceto zero, né? Porque eu não posso dividir por zero. Então, o domínio da função é os números reais menos o zero, né? Porque eu não posso dividir por zero. Beleza. Então, segunda coisa, intervalos de crescimento, decrescimento e pontos críticos. Bom, para fazer isso a gente calcula a derivada, né? Então, quem é a derivada? F' de x, eu vou usar a regra do quociente. Derivada da primeira, que vai dar 3x, aliás, né, vai dar 4x elevado a 3, vezes a segunda, então vezes x ao quadrado, menos a primeira função, ou seja, menos x elevado a 4 mais 1, vezes a derivada da segunda, que dá 2x, sobre a segunda ao quadrado, que portanto dá x elevado a 4. Então, aqui em cima, né, vai dar 4x elevado a 5, menos, fazendo a multiplicação aqui desse 2x para dentro desse parênteses, você fica com menos 2x elevado a 5, menos 2x, tá? E isso aqui dividido por x elevado a 4. Então, subtraindo aqui, né, você fica com 2x elevado a 5 menos 2x sobre x elevado a 4. Aí você pode fazer assim, ó, já que a gente vai
ter o objetivo aqui de estudar os zeros dessa expressão, é melhor tentar já deixar ela numa forma mais conveniente. Primeiro simplifica x, tá, em tudo. Então você fica com isso, 2x elevado a 4 menos 2 sobre x elevado a 3. E aí dá para a gente pôr 2 em evidência, e aí você fica com x elevado a 4 menos 1, aqui dentro do parêntese, e aqui dividido por x elevado a 3. Só que aí, usando uma identidade aqui da diferença de quadrados, a gente pode escrever x elevado a 4 menos 1 como x ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado mais 1, tá? Aí o que é que a gente tem? A gente tem, ó, que esse termo aqui, ele já é estritamente positivo, tá? Esse termo aqui, ele nunca vai ser negativo ou zero, tá? Então, o sinal aqui da expressão da derivada só vai depender desse termo, tá? Do pedaço de x elevado a 3 e x ao quadrado menos 1. Então, vamos primeiro pegar logo os pontos críticos, tá? Pontos críticos. Os pontos críticos são onde essa expressão aqui se anula, né? Os pontos do domínio. Então, como eu falei, essa daqui é estritamente positiva, já não pode dar zero. Então, para que essa expressão aqui seja zero, ela só pode ser zero aqui quando x for mais ou menos 1, né? Porque ele só pode zerar por meio dessa parte aqui, somente desse pedaço. Esse denominador aqui ele não pode dar zero, né? Então, aqui você não pode tentar incluir zero ou alguma outra coisa do tipo, tá? Então, os pontos críticos são somente mais ou menos 1, que são os únicos elementos que são capazes de zerar a expressão da derivada, né? Então, esses pontos críticos aqui serão mais 1 e menos 1. Beleza. Aí agora vamos fazer uma análise, né, do sinal, né? Saber quando que a derivada é positiva e quando que a derivada é negativa. Então, ó, coloca aqui esses pontos, né? Os pontos 1 e menos 1. Aliás, fiz ao contrário, né? Nada a ver. 1 e menos 1. Aí, o que é que acontece? O sinal dessa expressão, ele vai depender essencialmente, já que esse daqui é estritamente positivo, depende de x ao quadrado menos 1 sobre x3, né? Então, você faz por partes, né? Tipo, o x ao quadrado menos 1. Vamos colocar aqui, né? Para a gente ver quanto que é positivo e quanto que é negativo. Aqui, quando x é maior do que 1, x ao quadrado, consequentemente, é maior do que 1. Então, x ao quadrado menos 1 é positivo. Então, aqui o sinal é positivo. A mesma coisa para x menor do que menos 1. O sinal é positivo. Só aqui entre menos 1 e 1, que o quadrado de um número que é menor do que 0, né? Ele fica menor do que 1. E aí, quando você subtrai 1, isso dá negativo. Então, a gente tem isso, tá? Aí agora a gente vê o sinal de x3. x3, a gente sabe o seguinte, a gente tem zero bem aqui no meio. Para x maior do que zero, x3 é positivo. Então, ele é positivo aqui. E para x menor do que 3, menor do que zero, aliás, né? Ele é negativo. Pronto, então, se a gente quer aqui o sinal dessa expressão, né, a gente pega e observa, né, o que é que acontece aqui simultaneamente com os dois, né? Então, eu vou colocar aqui menos 1 e 1. Então, veja que aqui entre em menos infinito e menos 1, você tem o sinal do numerador positivo e o denominador negativo. Portanto, aqui o sinal da expressão vai ser negativo. Você também tem que
você vai ter que colocar zero também, né? Aqui no meio, vai ter uma diferenciação. Você vai ter, ó, que entre menos 1, deixa eu colocar o zero aqui também, só para a gente ter base para observar, né? Você tem, ó, que entre menos 1 e 0, em cima é positivo, é negativo, aliás, né? E embaixo também é negativo, né? Então, negativo com negativo dá positivo. Então, ela é positiva aqui. Entre 0 e 1, aqui em cima é negativo e aqui é positivo. Então, negativo com positivo dá negativo, né? E aqui, a partir de 1, ambos, numerador e denominador, são positivos. Então, aqui dá positivo, tá? E aí você conclui, né, o sinal da derivada. Essa derivada aqui, ela é positiva nesses casos, ó, para x entre menos 1 e 0 e para x maior do que 1. Então, eu posso dizer, ó, que f' de x é maior do que 0 no intervalo menos 1 até 0, união com 1 até mais infinito. E a derivada, ela é negativa em menos infinito, menos 1, união 0, 1. Então, significa, ó, que ela é a função aqui é crescente. Crescente aqui nesse intervalo. E aqui a função é decrescente, tá? Então, aí a gente determinou onde que ela é crescente e decrescente e determinamos também os pontos críticos. Agora, vamos fazer o outro passo, né, que é determinar a segunda derivada, né, olhar a concavidade e se algum desses pontos aí é extremo local. Então, passo 3, né? Vamos olhar para a segunda derivada, f duas linhas de x. Então, vamos usar outra vez aqui a regra. Cadê a expressão da derivada? Tá aqui, tá? Vamos usar essa parte aqui da expressão da derivada. Aliás, vamos usar de cima, né? É mais fácil de fazer a derivada. Eu vou até colocar assim, vou colocar a expressão e colocar a linha, né? Vai ser essa daqui, 2x elevado a 4 menos 2 sobre x3, colocar a linha. Então, regra do quociente outra vez. Derivada da primeira dá 8x elevado a 3, vezes a segunda, que é x3, menos a primeira, 2x4 menos 2, vezes a derivada da segunda, que é 2x, aliás, falei bobagem, né? É 3x ao quadrado, sobre o de baixo ao quadrado, né? Então, fica x elevado a 6. Beleza, então, isso vai dar o quê? Vai dar 8x elevado a 6, menos 6x elevado a 6, correto? Mais 3 vezes 2, 6, né? 6x ao quadrado. Pronto. E isso tudo dividido por x elevado a 6. Então, isso dá 2x elevado a 6 mais 6x ao quadrado sobre x elevado a 6. Simplificando aí essa expressão, isso dá 2 mais 6 sobre x elevado a 4. Beleza. Então, essa é a expressão da segunda derivada. Primeiro, vamos olhar, né, o que é que acontece quando eu coloco os pontos críticos. Então, eu vou fazer f duas linhas de 1 e f duas linhas de menos 1. Então, o primeiro resultado vai dar 2 mais 6, né, que é igual a 8. E o segundo a mesma coisa, 2 mais 6, que é igual a 8, porque menos 1 elevado a 4 é 1, né? Então, como ambos dão positivos, significa que menos 1 e 1 são pontos de mínimo local. Tá? E outra coisa, como é que você vai saber aí concavidade, né? Concavidade você tem que estudar a expressão de f duas linhas, né? A expressão é justamente 2 mais 6
sobre x elevado a 4. Só que essa expressão ela é estritamente positiva. Por quê? Porque x elevado a 4 é sempre positivo. Então, você está somando 2 com alguma coisa positiva. Então, isso é sempre positivo. Então, você conclui, nesse caso, que a concavidade é para cima sempre, tá? Ela sempre tem concavidade para cima, beleza? Aí aqui, pessoal, esse exemplo aqui, a gente tem, ó, um pontinho que não está no domínio, né? Isso, ele recai justamente aqui nesse caso, ó, que depende da função. Quando o ponto não é no domínio, a gente faz o cálculo dos limites laterais, né? Então, a gente precisa saber, né? Aqui acho que eu nem sei que passo é mais, deixa eu ver aqui. É o passo 4. Aqui a gente tem que fazer o limite quando x tende a 0 mais e o limite quando x tende a 0 menos da expressão de f de x, para saber o que é que acontece, né? Quando você vai se aproximando desse ponto que não está no domínio, né? Então, isso é limite quando x tende a 0 mais. A expressão da função é x à quarta mais 1 sobre x quadrado. Então, x à quarta mais 1 sobre x quadrado. Aqui também, x à quarta mais 1 sobre x quadrado. Então, aqui, para resolver esse limite, como dá 0 sobre 0, né? Ou você faz por L'Hopital, por exemplo, ou... Aliás, né? Não pode não, né? Aqui em cima dá 1 e embaixo dá 0. Ah, então, justamente, ó, aqui é só substituir, né? Sabendo que aqui essencialmente ficaria assim, ó, 1 sobre 0 mais, né? Então, isso dá mais infinito. E esse? A mesma coisa, ficaria 1 sobre 0 mais, né? Porque, aliás, aqui é negativo, tá? Então, coloco menos. Porque apesar de x tender a 0 menos, aqui embaixo, ó, é x ao quadrado. Então, ele está indo para 0 por números positivos. Então, isso aqui também dá mais infinito, tá? Então, os dois limites laterais, eles vão para mais infinito. E aí, o próximo passo vamos calcular agora os limites no infinito. Agora, o passo 5, vamos fazer o limite da função, né, quando vai para infinito. Limite quando vai para mais infinito e limite quando x vai para menos infinito. Aqui da nossa função, x elevado a 4 mais 1 sobre x ao quadrado, e aqui x elevado a 4 mais 1 sobre x ao quadrado. Então, aqui você pode, devido a ser infinito sobre infinito, tanto em cima quanto embaixo, você pode fazer por L'Hopital, por exemplo. Aqui não tem problema não, de cima é que não podia. Pronto, então isso é a mesma coisa que limite quando x vai para mais infinito. Faz a derivada, né? Em cima dá 3x, 4, né, aliás. 4x elevado a 3 e embaixo dá 2x. No de baixo ocorre a mesma coisa. Então você simplifica, essa expressão pode ser simplificada, né? Limite quando x vai para mais infinito, em cima fica 2x quadrado. E aqui limite quando x vai para menos infinito, 2x quadrado. E aí quando você pode agora aplicar o limite quando vai para mais e menos infinito, ambos vão dar mais infinito, tá? Porque aqui você tem x ao quadrado. Então, mesmo indo para menos infinito, o quadrado disso fica positivo. Então, vai para mais infinito. Beleza, então vamos juntar tudo que a gente conseguiu para construir agora o gráfico. Pronto, vamos lá. Vamos primeiro observar aqui. Deixa eu fazer uma tabelinha aqui, né, com os pontos interessantes, x e f de x. Aqui a gente conseguiu 2 pontos de mínimo, né? Cadê?
Aqui, ó. Menos 1 e 1 são os pontos de mínimo. Então, a gente aplica bem aqui. Coloca menos 1 e 1. A expressão da nossa função é essa daqui, ó. X à quarta mais 1 sobre x ao quadrado. Então, quando você substitui tanto menos 1 quanto 1, o resultado de f de x vai dar 2 nos dois casos, tá? Então, a gente já marca aqui, ó. Menos 1, 1. E aí, ambos têm imagem igual a 2. Ok. Aí, o que é que a gente sabe aí dos limites no infinito, né? Ambos vão para mais infinito. Então, a gente sabe, né, que eles devem ir para infinito, tá? Tanto para mais quanto para menos infinito. Então, só fiz aqui um esboço, né, aqui de vermelho. Mas aí, vamos ver, né, como que fica com cavidade, né? Então, vamos lá, ó. Primeiro, né, quando você vai de menos infinito até menos 1, a função ela é decrescente. Então, você sabe que o gráfico desce, tá? E aí, vamos ver com cavidade também. Quando você está de menos infinito... aqui a concavidade não tem o que fazer. A concavidade é sempre para cima. Então, ó, de menos infinito até menos 1, você sabe que o gráfico desce e a concavidade é para cima. Então, necessariamente, né, o gráfico aí, ele, pelo menos até aqui, ele é alguma coisa desse tipo, ó. O gráfico está descendo. Deixa eu começar daqui para ficar sugerindo, né? Ó, ele está descendo e concavidadezinha para cima, né? Ele não pode ser assim. Tem que ser desse jeito, concavidade para cima. Pronto, isso aí é o primeiro pedaço. Aí, o que é que acontece de menos 1 até 0, né, por exemplo? Vamos observar aqui. De menos 1 até 0 aberto, a função ela é crescente. Se é crescente, então o gráfico vai subir, né? E aí, concavidade, ó, para cima sempre. E agora aparece a tal da assíntota, né? Que nesse caso ocorre com os limites laterais, né? Então você tem uma assíntota em 0 e aí isso vai para infinito. Então, por exemplo, como é que essa assíntota em 0 aqui te ajuda? Te ajuda a você, por exemplo, não fazer uma coisa desse tipo, ó, passar o gráfico direto. Você sabe que vai para infinito, mas você sabe que ele vai infinito quando você está se aproximando de 0. Então, justamente, ó, ele pega e ele segue aqui essa reta de x igual a 0, né? Então, ele pega e segue esse caminho aqui. Ele não vai atravessar, tá? Ele vai seguir aqui o caminho de y, tá? E aí, beleza, foi esse pedaço. Aí agora vamos ver o que é que acontece de 0 até 1. Então, você olha lá primeiro para o crescimento e decrescimento. De 0 até 1, ó, a função ela decresce. Então, o gráfico, ó, ele tem que descer. Além disso, concavidade sempre para cima. E quando você está no limite lateral aqui à direita, você tem mais infinito. Então, aqui o limite quando você vem aqui pela direita é mais infinito. Então, ele está descendo, ó, de mais infinito, porque é decrescente nesse caso, né? E concavidade para cima. E aí, de 1 para frente, olhando aqui, de 1 até mais infinito, ó, a função é crescente, concavidade sempre para cima, e o limite no infinito, né? Aqui em cima, ó, dá mais infinito. Então, o gráfico ele deve fazer alguma coisa desse tipo, tá? Pronto, então esse é o gráfico dessa função. Ele é parecido, né, com duas parábolas, né? Só que aí você tem uma singularidade aqui em 0, então ele faz essas duas explosões aqui para infinito, né? Tanto quando você está indo pela esquerda quanto está indo pela direita, tá? Então esse é o gráfico dessa função e veja que usamos tudo o que nós tínhamos descrito, né, com as derivadas. E aí, ó, vê que em particular para esse caso, esses mínimos aqui que a gente conseguiu,
não são apenas mínimos locais, né? A gente conseguiu 2 mínimos. Esses aqui são mínimos globais, tá? Para essa função. Porque a função, ó, ela daqui, fora esses pontos aqui, ela só cresce, né? Porque fora esses pontos, ela só vai para cima, né? Então, o ponto mais baixo aqui realmente é em -1 e 1. Aí, mais um exemplo, só para finalizar. Agora vamos fazer um exemplo em que a gente tem uma assíntota inclinada. Então, exemplo 3. Supõe que a nossa função é essa aqui, ó. f de x igual a x elevado a 3 sobre x ao quadrado mais 1, tá? Então, vamos lá, né? O passo a passo. Primeira coisa, domínio dessa função. Essa função aqui, como não tem nenhum problema no denominador, esse denominador aqui é estritamente positivo, então é o conjunto de todos os números reais, né? Porque o domínio a gente entende que é o maior conjunto em que a função está bem definida. Então, o domínio dessa função é o conjunto inteiro dos números reais. Aí, segundo, os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, a gente faz isso com a derivada, né? Derivando isso aí usando regra do quociente. Isso é 3x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 1 menos x3. Aí a derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, tá? E aí, arrumando aqui em cima, né, você fica com 3x elevado a 4 mais 3x ao quadrado menos 2x elevado a 4, isso sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, aqui você vai poder simplificar, né? Vai ficar com x elevado a 4 mais 3x elevado ao quadrado, tá? Isso tudo dividido por x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então, o que é que você observa aqui? Você observa que o único ponto crítico aqui que você vai ter é quando x é igual a zero, né? Porque para que essa expressão da derivada que a gente conseguiu aqui, ó, que é x elevado a 4 mais 3x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado seja igual a zero, é preciso que esse numerador aqui seja igual a zero, né? Mas aí, esse numerador igual a zero, ó, x ao quadrado mais 3x ao quadrado igual a zero, aliás, aqui é 4, né? X elevado a 4, só é possível se x for igual a zero, né? Porque ambas as expressões aqui que você está somando, elas são não negativas, né? Então, a única possibilidade aqui é x igual a zero, tá? Então, isso aqui é o único ponto crítico. E aí, outra coisa que você obtém, né? Você obtém que a derivada f' de x, ela é positiva, né? Para todo x que é diferente de zero. Então, a função, ela é crescente. Aonde, né? De menos infinito até zero, união zero mais infinito, né? Porque justamente o denominador é estritamente positivo, né? É um número ao quadrado, e o numerador é a soma de duas parcelas não negativas. Então, a expressão é maior ou igual que zero e é estritamente maior do que zero se x for diferente de zero. Então, aqui nós temos uma função que é só crescente. Beleza. Agora vamos para a segunda derivada. Vamos aqui para a concavidade, ponto de inflexão, e aí, etc. Então, a gente faz com a segunda derivada, né? F duas linhas de x vai ser justamente fazer a derivada desse termo. Então, vamos lá. Derivada do numerador, eu vou deixar a expressão aqui para a gente ficar observando.
é a derivada de x, 4 mais 3x². Então, isso é 4x elevado a 3 mais 6x, derivada da primeira, né? Aí, vezes a segunda, então, vezes x² mais 1 elevado ao quadrado, menos a primeira expressão, que é x elevado a 4 mais 3x², vezes a derivada da segunda que você faz com regra da cadeia, né? Isso é 2 vezes x² mais 1, vezes a derivada do que está dentro aqui do parêntese, que nesse caso é 2x. Isso aqui dividido pela segunda ao quadrado. Pronto, aí aqui a gente, aliás, né, a segunda ao quadrado, a gente já tem um quadrado aqui, né? Quando a gente faz ela ao quadrado, então ela vai para a potência 4. Então essa de baixo aqui fica com potência 4. Pronto, então vamos tentar distribuir isso aí, né? Observa aqui que eu posso fazer assim. Como eu tenho aparecendo o x² mais 1 aqui e aqui, eu posso simplificar, né? Pelo menos um deles. Então, eu posso deixar aqui denominador x² mais 1 elevado a 3, e aí simplifico um deles. Então, aqui em cima fica assim, 4x3 mais 6x sobre x² mais 1 menos x4 mais 3x2, né? E aqui vezes 4x. Pronto, aí agora desenvolve em cima, né? Você vai ficar com 4x elevado a 5 mais 6x elevado a 3 mais 4x3 mais 6x menos 4x5 menos 12x3. Tudo dividido por x² mais 1 elevado a 3. Então, aqui vamos ver o que é que dá para simplificar. Aqui o 4x5 vai cancelar com esse menos 4x5. Aqui vai dar 10x3 menos 12, então dá menos 2x3. E aí, mais 6x. Isso tudo dividido por x² mais 1 elevado a 3. Aí você pode colocar x em evidência. Aliás, você pode colocar menos 2x. Menos 2x em evidência. E aqui dentro fica x² menos 3. E aqui embaixo x² mais 1 elevado a 3. Pronto. Então, o sinal dessa expressão, para você saber concavidade, ele vai depender aqui desse numerador, porque o denominador ele é estritamente positivo. x² mais 1 é sempre positivo. Um número positivo elevado a 3 é positivo. Então, a gente tem que estudar o sinal disso aqui. Beleza. Aí observa uma coisa. Essa expressão aqui de dentro, ela se anula em menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Então, eu já posso colocar aqui, ó, onde ela se anula, né? Menos raiz de 3 e raiz de 3. E essa expressão aqui do 2x, ela se anula quando x é igual a 0. Então, você pode marcar 0 também. Beleza. Então, vamos ver aqui como que é o sinal, né? Deixa eu colocar aqui que esse aqui vai ser para estudar o sinal de x² menos 3. E esse de baixo vai ser para estudar o sinal de menos 2x. Tá? Então, se x ele é negativo, se é menor do que 0, o sinal de menos 2x é positivo. Então, ó, o sinal dessa expressão é positivo, aqui de 0 para trás. E é negativo caso contrário. Então, é negativo bem aqui. Aí, vamos olhar agora as outras, né? A de cima. A de cima, você tem que a expressão de x² menos 3, ela é negativa quando você está aqui no meio, entre menos raiz de 3 e raiz de 3. Então, ela é negativa aqui e ela é positiva aqui
nesses pedaços, né? E aí, para a gente saber o sinal, né, a gente olha aqui aliás, é multiplicando, né? Menos 2x vezes x ao quadrado menos 3. A gente multiplica aqui nas regiões, né? Para a gente ver como que fica. Então, aqui menos raiz de 3, 0 e raiz de 3. Vamos ver como é que vai ficar o sinal. Ó, aqui entre menos infinito e menos raiz de 3, ambos os sinais são positivos. Então, a multiplicação ela é positiva. Então, positivo aqui. Entre aqui menos raiz de 3 e 0, a expressão de cima é negativa e a de baixo positiva. Então, pela multiplicação do sinal, vai dar negativo. Aqui, entre 0 e raiz de 3, a de cima é negativa e a de baixo também. Então, por multiplicação do sinal, positivo. E aí, nessa última, de raiz de 3 para frente, a de cima é positiva e a de baixo negativa. Então, o resultado aqui, negativo. Então, aqui você tem as regiões onde tem concavidade para cima e concavidade para baixo, né? Então, ó, a concavidade para cima é aqui no intervalo menos infinito, menos raiz de 3, união com 0 até raiz de 3. E a concavidade para baixo, ela é aqui de menos raiz de 3 até 0, união com raiz de 3 até mais infinito. Pronto, então aí a concavidade. E agora, o que eu vou fazer a mais é ver como que é o comportamento aqui da função, né? Quando você está indo para infinito. Então, aqui, limites no infinito. Né? Então, limite quando x vai para mais infinito e limite quando x vai para menos infinito da expressão de f de x. Nosso f de x, né, é x3 sobre x2 mais 1. Então, ele é x3 sobre x2 mais 1. Aqui também, x3 sobre x2 mais 1. Como em cima e embaixo dão infinito, você pode usar a regra de L'Hopital para ambos. Então, derivando, né, você fica com 3x ao quadrado e aqui com 2x. A mesma coisa no de baixo. E aí, simplificando, você fica com limite quando x vai para mais infinito. E aqui, limite quando x vai para menos infinito, de 3 sobre 2 e aqui x. E aqui é a mesma coisa, 3 sobre 2x. Então, esse resultado aí, de cima dá mais infinito e o de baixo dá menos infinito, né? Porque fica menos infinito, multiplicando o número positivo, permanece menos infinito. Pronto, então, o que é que acontece aí com que, se a gente for fazer o grafo com o que a gente tem, né? Então, x, y. Aí eu vou montar aqui tabela com os pontos interessantes. Ficou faltando uma coisa, né? A gente conseguiu que 0 é o único ponto crítico. Será que ele é ponto de alguma coisa? De máximo ou de mínimo? Né? Aproveita que a expressão da segunda derivada. Se você faz f duas linhas em 0, é justamente você trocar tudo aqui onde tem x por 0. Então, ficaria menos 2 vezes 0, vezes 0, menos 3, né? Então, menos 3. E aqui embaixo, sobre 1 elevado a 3. 2 vezes é 0. Então, o numerador já é 0. Portanto, f duas linhas é igual a 0. E aí, a conclusão é que pelo teste da segunda derivada não se dá para saber nada, né? Já que dá justamente 0. Se desse maior do que 0 ou menor do que 0, a gente sabia dizer alguma coisa. Agora, nesse caso, não quer dizer nada, tá? O que a gente consegue, né, na verdade, é que aqui, se você observar, o que é que a gente pode dizer de 0? 0, ele é ponto de inflexão, porque a concavidade estava aqui
para baixo e de repente ela vai ficar para cima. Então, 0 não é ponto de máximo nem de mínimo, mas a gente consegue que 0 é ponto de inflexão. Tá? Pronto, beleza. Então, vamos fazer aqui x e aqui f de x. Se x for igual a 0, qual é o valor de f de x, né? F de x vai ser justamente 0, né? Porque ficaria 0 elevado a 3 sobre 1. Então, o valor de f de x é 0. Pronto, então a gente tem esse valor aqui. E aí, vamos olhar aqui intervalos de crescimento, decrescimento. Ó, a função, ela é estritamente crescente. Então, ela está sempre crescendo, tá? E aí, a gente vai ter que observar só a concavidade, ó. Ela tem até aqui raiz de 3, a concavidade para cima. Então, ela está crescendo. Deixa eu colocar aqui raiz de 3, né? E aqui tem menos raiz de 3, aliás, contrário, né? Raiz de 3. Aqui nós temos 0. Você tem que calcular f desses pontos também, né? Então, menos raiz de 3 e f de raiz de 3. A função, né, é justamente x3 sobre x² mais 1. Então, aqui, nessa primeira, né, seria menos 3 sobre raiz de 3 ao quadrado mais 1, né? Então, isso é um número negativo. Então, a imagem aqui de f de raiz de 3 é um número negativo, né? Então, está aqui para baixo. E aí, se for raiz de 3, você vai ver que vai dar 3 sobre raiz de 3 ao quadrado mais 1, que isso é um número positivo. Então, a imagem desse é um número positivo. Então, a gente vê, ó, vamos ter que, assim, se apoiar simplesmente aqui na concavidade. Então, a gente sabe que o limite, quando vai para menos infinito, que ele é menos infinito. Então, você está vindo lá de infinito, tá? Aí a gente tem que a concavidade nesse caso vamos ver aqui, concavidade é para cima, né? Então, ela está vindo assim, ó, concavidade para cima, concavidade para cima é assim. Então, ela faz alguma coisa desse tipo, ó, vai para infinito, negativo, desse jeito. E aí, vamos ver aqui entre menos raiz de 3 e 0. Ó, entre menos raiz de 3 e 0, a concavidade é para baixo. Tá bem aqui. Então, quando chega aqui, ó, ela vira concavidade para baixo. E aí ela passa por 0, ó, porque f de 0 é igual a 0. Tá? Então, foi importante ter calculado f de 0 para saber onde é que ela passa. Então, isso faz mais ou menos isso. Ó. Aqui, concavidade para baixo. E aqui, depois de raiz de 3, concavidade para cima. Aí, vamos agora de 0 até raiz de 3. De 0 até raiz de 3, concavidade para cima. Então, chegou aqui, mudou outra vez de concavidade. Ó, concavidade para cima. Esse aqui é justamente ponto de inflexão. Tanto ele quanto aqui, raiz de 3, e esse outro aqui, ó, porque muda, né? Aqui a gente tem 3 pontos de inflexão. Porque, ó, de raiz de 3 para frente, ela é côncava para baixo, né? Então, aqui a concavidade muda e ela vai ter que ir, ó, para mais infinito, né? Então, bem aqui, a concavidade dela vai ter que virar outra vez e aí ela vai para mais infinito. Então, o gráfico é mais ou menos isso, ó. Assim, depois muda a concavidade, depois muda de novo e depois vai para infinito. Então, o gráfico é aproximadamente isso. Aí, por exemplo, aqui nesse exemplo, como é que você poderia usar a noção de assíntota, né, para melhorar um pouquinho mais esse gráfico? Vamos ver. A assíntota, né, serviria para você saber no infinito, né, como é que o gráfico vai parecer. Então, ó, como a gente tem justamente uma divisão de polinômio naquele exemplo, a gente está nesse caso, ó, que
o resultado da subtração dos graus dá 1, né? Porque se você observar, cadê aqui? A gente tem grau 3 em cima e grau 2 embaixo. Então, a subtração dos graus dá 1. Então, aqui, para você verificar uma assíntota, né? É só você fazer o seguinte. Você essencialmente faz a divisão polinomial. Você faz a divisão polinomial. De fato, você vai conseguir, né? Essa decomposição aqui, tá? É só você fazer, ó, de fato, a divisão x3 por x ao quadrado mais 1. Você vai conseguir, ó, que aqui dá x, né? Menos x3 e aqui menos x, né? Então, quando você opera, você tem resto menos x, né? Então, aqui você usa o teorema fundamental da álgebra e vai ter que x3 é igual a x vezes x2 mais 1, e aí mais o resto, né? O resto é menos x. E aí, quando você divide tudo por x2 mais 1, você consegue justamente essa identidade que eu escrevi ali. x3 sobre x2 mais 1 é justamente x menos x sobre x quadrado mais 1, tá? E aí, como é que você vai conseguir conseguir a assíntota, né? Você vai conseguir da seguinte forma. A assíntota tem que ser uma reta. Se você observar, isso aqui dá a reta y igual a x. Então, quando você vai fazer o limite, aqui quando x vai para mais infinito, justamente de x3 sobre x quadrado mais 1 menos x, veja que você está nessa situação. Você está fazendo o limite da função menos uma equaçãozinha da reta, né? Para você comparar como que a função cresce no infinito. Então, quando você faz isso aí, é justamente igual, devido a essa expressão, ao limite, quando x vai para mais infinito, de x sobre x ao quadrado mais 1. Esse limite aqui, como dá infinito sobre infinito, você pode resolver pela regra de L'Hopital. Isso é a mesma coisa que o limite, quando x vai para mais infinito, de 1 sobre 2x. Quando você aplica infinito, isso vai para zero, tá? Então, isso está te dizendo que o gráfico dessa função, quando você está em pré-infinito, ele é parecido com o gráfico de y igual a x. E a mesma coisa você vai conseguir se você fizer o limite quando x vai para menos infinito de x3 sobre x quadrado mais 1 menos x. Você vai conseguir resultado zero. Então, como é que isso aqui poderia ajudar no gráfico? Poderia ajudar da seguinte forma. Você pega a reta y igual a x, digamos, deixa eu ver aqui, eu vou ter que fazer outro gráfico, tá? Que aqui não vai dar mais certo. Então, você escreve a reta y igual a x. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer. Digamos, seja essa, tá? E aí, o que é que vai acontecer, né? Você reescreve aqui o gráfico. O que vai acontecer é que no infinito, o gráfico da função ele vai ser parecido com o gráfico de y igual a x. Então, vê ó, que tem essas duas curvas, né? Tem essa e tem essa aqui, depois essa e essa. Então, vamos colocar aqui, ó, menos raiz de 3 e aqui raiz de 3, que é onde a gente muda a nossa concavidade. Então, tanto para mais quanto para menos infinito, o que é que vai acontecer com o gráfico? Vou desenhar ele de amarelo. Primeiro faz aquela curvinha, né? Ó, ele vem com essa curva. Primeiro você tem a curva nesse sentido, né? Nessa concavidade aqui, dessa forma. Em seguida você muda a concavidade. Mudou, foi aqui para zero. Em seguida muda a concavidade de novo. Então mudou. Em seguida muda a concavidade outra vez. E aí no infinito, como é que você faz o gráfico? Você vai aproximando aqui de y igual a x. Porque é justamente o que te mostra
essa assíntota, né? Ela te mostra que o gráfico para x tendendo para infinito vai se aproximando dessa reta. Então, a assíntota, de certa forma, evita, por exemplo, que você faça um gráfico, um negócio meio torto, né? Uma coisa assim, ou de repente aqui, uma coisa muito assim, né? Você tem com que comparar, né? Onde que você vai aproximando o gráfico no infinito. Então, essas assíntotas te permitem fazer o gráfico com maior precisão, tá? Você sabe que no infinito o gráfico vai se aproximando aqui da reta y igual a x, tá? Com isso a gente encerra esse vídeo, espero que sirva para ajudar, né, na construção de gráficos e a gente se vê numa próxima. Valeu!